Boa noite a todos. Meu nome é Vitor Garani Morelli, eu sou presidente da Associação de Formados na Faculdade de Odontologia da USP. E é um grande prazer estar aqui abrindo essa noite de trabalhos, uma noite de debate entre as chapas homologadas a participarem das eleições de 2013 ao CROSP. Agradecemos à faculdade por ter cedido o espaço, mas lembramos que a faculdade, nem mesmo a universidade, tem qualquer tipo de envolvimento com a organização desse evento, desse debate. A organização desse evento é de total responsabilidade da Associação de Formados. Agradecemos a presença de todos os colegas cirurgiões dentistas aqui presentes. Lembramos também que a AFO não está ligada a nenhuma chapa ou candidato, tá certo? A gente não apoia candidato, chapa de forma alguma. Nossa posição é totalmente apartidária e procuramos fazer esse debate da melhor maneira possível, respeitando a democracia e esse novo momento que vive a odontologia, que é muito saudável a todos a nossa profissão, certo? Para intermediar o debate, e que vai também apresentar as regras do debate, também os colegas aqui presentes que representarão as chapas, eu chamo o jornalista e radialista Carlos Gouveia, que trabalha como jornalista e gestor da Rádio Web da Agência Sindical, escritório de comunicação especializado em entidades de classe, foi assessor de imprensa da Prefeitura de Guarulhos entre 2004 e 2010, e repórter dos jornais Metro News, Folha Metropolitana e Guarulhos Hoje, e diretor da Rádio Web e Procultura de Guarulhos. Carlos Gouveia, por favor. Bom, boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Antes da gente começar o debate em si, quero apresentar aqui, eu vou apresentar, lógico, os candidatos às chapas, os representantes das chapas, perdão. O representante da chapa 1 é o Edgar Crossato. O representante da chapa 2 é o candidato ao suplente Januário Napolitano. Chapa 3 é o Vicente Mauro Neto. E a chapa 4, o Cláudio Yukio Miyake. Chapa 5, perdão. Força, né? Bom, agora, antes da gente começar aqui, agora nós vamos fazer o seguinte, vamos fazer um sorteio para apresentar aqui, para que as chapas apresentem as suas propostas. Cada chapa terá 2 minutos para apresentar aquilo que vai propor aí na gestão do CROSP. Então vamos começar aí no sorteio. Cada chapa então terá 2 minutos. E lembrando que a cada bloco, serão 4 blocos, a cada bloco será feito um novo sorteio. E aí, conforme for avançando, a gente vai explicando de que forma será feito esse sorteio. A primeira chapa a apresentar as suas propostas será a chapa 3, representada então por Vicente Mauro Neto. Vicente, vamos lá. Você tem a partir de agora 2 minutos para apresentar as propostas da chapa. Primeiramente eu queria cumprimentar, boa noite aos colegas da mesa, aos colegas candidatos, ao colega moderador, a nossa plateia e aos colegas internautas a quem nos dirigimos diretamente através da web. Nossa chapa, a chapa 3, ela é representada através de um movimento direcionado aos interesses da classe, que se chama da Ordem dos Dentistas do Brasil. Eu vou apresentar primeiramente o programa inicial. Nós temos basicamente, quando falamos em conselho regional, nós temos o código de ética,
Se eu disser que eu vou cumprir e fazer cumprir, seria a base de qualquer plataforma política. Por outro lado, existem alguns fatores que permeiam essa questão e dificultam o exercício profissional. E o principal fator que observamos atualmente é a demanda de profissionais. E para isso, nós da Chapa 3 estamos desenvolvendo um estudo paralelamente com o CREMESP, com o AB, para desenvolver um projeto para o exame de proficiência. Eu acho que eu estou no lugar certo. Eu acho que aqui, nessa casa, que é o USP, nós temos determinados parâmetros exatos para dizer. Eu deixo a consciência de cada colega daqui da USP, que faça o retrocesso da formação da odontologia uns anos atrás do jeito que está hoje. Eu acho que é fundamental. Nós teremos novos problemas com certeza, mas nesse momento é fundamental o desenvolvimento do exame de proficiência. Isso eu quero deixar claro para vocês, que é o projeto da Chapa 3. Muito obrigado, candidato. Vamos agora então à próxima chapa. Agora quem terá 2 minutos para a apresentação das propostas será o suplente Januário Napolitano. 2 minutos, Januário. Só um instantinho, vamos parar um pouquinho, só para o microfone. Concordo com o Vicente que realmente um dos itens que é o exame de proficiência. Entretanto, o grande problema é o Conselho Federal de Odontologia, porque, como eu já disse na outra reunião, no outro debate, nós tivemos a oportunidade de apresentar um projeto através do deputado Marco Sintra, e eu vou repetir o que eu já disse naquela ocasião. É um exame de proficiência similar ao que acontece nos Estados Unidos, certo? É um exame durante o currículo, são 3 avaliações, inclusive com avaliação prática, certo? A nossa chapa tem como programa, eu vou dar o site para vocês, é www.novaodontologia.odo.br. Lá vocês encontrarão praticamente um programa que ele está... eu distribuí a vocês também o material, que depois eu forneceria para a internet, se eventualmente se houver possibilidade, né? Ele tem aspectos interessantes. Mas acho que o ponto fundamental que eu quero deixar nesta oportunidade é o seguinte: nós vamos cumprir um mandato de apenas 2 anos, nada mais. Tem que ser um exemplo para todo o Brasil. 2 anos, nada mais, certo? Temos ainda um aspecto importante que eu quero destacar, é o seguinte: nós vamos criar uma ouvidoria no próximo, certo? Essa ouvidoria, sua missão será ampliar os canais de comunicação por meio dos quais os dentistas, protéticos, pessoal auxiliar, etc., possam fazer críticas, sugestões e opinar sobre os rumos da entidade que os representa. Será criada essa auditoria será criada por resolução, dará respostas efetivas ou solucionará... Candidato, já deu tempo. Obrigado. Agora quem faz a apresentação de suas propostas é Edgar Crossato, da Chapa 1. Boa noite a todos, muito obrigado Boa noite a todos, muito obrigado pela presença. E agradeço a oportunidade de estar aqui mais uma vez. Então, a minha chapa é a chapa número 1 e eu fiz uma relaçãozinha aqui do que a gente realmente entende como plataforma. É óbvio que isso aqui é uma coisa muito resumida, né? Então, com relação à remuneração profissional, nós pretendemos dialogar com as empresas de convênio no sentido de melhor remunerar os cirurgiões dentistas da rede e elaborar programa para a criação de um sistema de acreditação e qualidade dessas empresas. 2. Campanha pela economia salarial nos médicos, né? Nós tivemos recentemente a oportunidade de verificar que os médicos querem uma campanha própria. Nós faremos a nossa. B. Fiscalização. Promover concurso para fiscais para todo o Estado, com melhor remuneração, se possível.
redistribuir e ou criar sedes pelas diversas regiões do Estado. Nomear um representante efetivo do CROSB em cada município. Com relação ao ensino, nós, em comum acordo com as entidades pretendemos de ensino, pretendemos gerenciar a abertura de novas faculdades e ainda lutar pela criação de exame de proficiência em conjunto com o CFO. Com relação à divulgação, nós pretendemos tornar o jornal do CROSB um órgão informativo e em proveito da classe, realmente em proveito da classe. E reformular o site do CROSB, para torná-lo também um meio de candidato, já deu tempo. Muito obrigado. Bom, e agora, por fim, representando a chapa 5, Cláudio Kiyomiaki vai fazer aí a apresentação das propostas. Boa noite a todos. Quero inicialmente cumprimentar meus colegas debatedores. Quero agradecer a oportunidade de estar aqui nesta noite, em especial agradecendo a AFA pela iniciativa de fazer esse debate, que na verdade é um espaço para que mais pessoas possam ter oportunidade para que as ideias das chapas concorrentes possam ser divulgadas. E nós estamos aqui, quero agradecer a presença dos meus companheiros de chapa, a professora Mene, a Rada, o Fredinho, o Rogério e o Malu, e dizer que as propostas da chapa 5, elas foram exaustivamente estudadas, debatidas por todo o grupo. Eu apenas hoje aqui sou um representante de um grupo coeso, formado por profissionais de diversas experiências, para que, ao iniciarmos um novo mandato no Conselho Regional de Odontologia, nós possamos, de imediato, iniciar todo o nosso plano de trabalho que está à disposição de todos os senhores e senhoras no nosso site da Chapa 5. E quero também dizer que administrar e gerenciar um Conselho de Odontologia é uma situação bastante importante. Ela requer experiência para que, num mandato curto, como disse o nosso colega, num mandato de apenas 2 anos, nós não podemos perder 1 minuto sequer na aplicação dos nossos princípios e, o principal, atuar no Conselho Regional de Odontologia dentro daquilo que é a missão do Conselho, ou seja, valorização da nossa candidato, já deu tempo. Bom, então vamos ao segundo bloco. O segundo bloco serão 4 perguntas e cada candidato responderá as 4 perguntas e faremos agora um novo sorteio. E vai acontecer aqui o seguinte: caso o sorteado seja a chapa 1, o primeiro sorteado seja a chapa 1, ele vai responder a primeira pergunta, lógico, em primeiro lugar. Aí a segunda pergunta, ele vai ser o último a responder. A terceira pergunta, ele já será o terceiro, e na quarta pergunta, automaticamente, ele será o segundo a responder. Tá certo? A gente vai fazer então esse sorteio das perguntas aqui. Agora mudamos o recipiente. Vamos fazer aqui rapidinho. O primeiro, sim, eu já esqueci. 1 minuto e meio para cada resposta a partir desse bloco. Esse bloco será de 1 minuto e meio para as respostas. Então, o primeiro grupo, a primeira chapa a responder será a chapa 1. Então, ela terá a chapa 1, o Edgar Crossato terá 1 minuto e meio para responder a primeira pergunta. O segundo a responder será a chapa 5, que terá também 1 minuto e meio. O terceiro a responder será a chapa 3,
E a última chapa a responder será, claro, a chapa 2. Está aqui também. Então vamos lá. A primeira pergunta para a chapa 1 e depois as outras é a seguinte. Edgar Crossato, nós observamos em redes sociais, por exemplo, que muitos cirurgiões dentistas consideram que boa parte da sociedade não entende a saúde bucal como essencial para a sua qualidade de vida. Quais as ações propostas para a conscientização da sociedade ou de todo o Estado? Você tem 1 minuto e meio a partir de agora. Então, na verdade, nós pretendemos remodelar, como já disse, o site do CRO. Paralelamente, nós pretendemos integrá-lo com essas redes sociais para que haja realmente vamos dizer assim, um diálogo entre o CRO com toda a classe odontológica. Só desta forma, eu acho que nós poderíamos integrar toda a odontologia e talvez remodelá-la. Sabemos que muitas ideias que nós temos, elas são, vamos dizer assim, por enquanto ideias, e muito nós dependemos do aval do Conselho Federal de Odontologia. Não é? Então eu diria isso, nós pretendemos integrar o site do CRO com a nossa chapa, obviamente, e com todos os colegas do Estado. É isso aí. O candidato ainda tem mais 5 segundos, não? Acabou? Então, agora Cláudio Kiyomiaki responde a mesma pergunta. Quer que repete a pergunta? Então, vamos lá. Observamos em redes sociais, por exemplo, que muitos cirurgiões dentistas consideram que boa parte da sociedade não entende a saúde bucal como essencial para a sua qualidade de vida. Quais as ações propostas para a conscientização da sociedade? Bom, com certeza a conscientização da população é um fator indispensável e importantíssimo para a valorização da profissão. Então, por um lado, nós, os profissionais, temos que trabalhar a conscientização de quem nós temos acesso e, especificamente, no Conselho, ampliar esse trabalho através das câmaras técnicas de especialidades, que são um canal importante de comunicação entre uma especialidade e a população. Por outro lado, programas de conscientização e valorização da odontologia, como, por exemplo, o programa A Saúde Bucal, que é aplicada aos estudantes de primeiro grau, e com isso os próprios estudantes levam os seus conhecimentos de saúde bucal para suas casas, suas famílias, além de também um trabalho importante de valorização da profissão, fazendo com que, através de campanhas de divulgação da importância da saúde bucal, fazendo com que a própria população, seja ela que tem acesso à saúde pública quanto à privada, possa considerar a saúde bucal como um fator importantíssimo na saúde geral do seu organismo. Muito obrigado, candidato. Agora, quem responde é o Vicente Mauro Neto. O senhor quer que repita a pergunta? Não. Bem, colegas, eu estou um pouquinho mais no âmbito da questão. Eu acho que há um limite para o Conselho Regional nesse aspecto. Mesmo porque, nos meus 30 anos de profissão, eu vejo que há um problema cultural nessa questão. A odontologia, ela não tem esse valor há anos. E eu acho que dificilmente a gente vai tirar da cartola alguma coisa que faça alguma argumentação para que haja uma procura do cirurgião dentista. Tanto é que essas campanhas que a gente tem visto, bem recentes, a gente vê que ela traz uma dificuldade com respeito ao trabalho de todos. Então eu acho, primeiro, que é uma questão política. O
CRO tem que sair através da sua representatividade e aos setores públicos e fazer valorizar. E isso parte do princípio já de quanto recebe um cirurgião dentista nesse trabalho. Porque não adianta falar que vai fazer saúde e pagar mal o dentista. Ele tem que cumprir o seu exercício para ele fazer o correto desenvolvimento do trabalho de saúde bucal. Porque senão fica tudo nos meios termos, e essa é a dificuldade que a gente tem. Eu vou promover saúde, eu vou fazer isso, eu vou colocar um outdoor, sorrir, eu não sei, não adianta nada, gente. Então a gente tem que fazer uma programação adequada, lógico, com setorização, além da Câmara, setorização de exercício profissional. Serviço público, serviço autônomo, serviço empregado. E aí trabalharmos juntos. Não existe mágica, é cultural. Agora então, o último a responder é o Januário Napolitano. O senhor quer que repete a pergunta? Observamos em redes sociais, por exemplo, que muitos cirurgiões dentistas consideram que boa parte da sociedade não entende a saúde bucal como essencial para a sua qualidade de vida. Quais as ações propostas para a conscientização da sociedade? Em adendo à colocação do nosso colega da situação, que desenvolve o programa de saúde bucal, nós queremos informar que em 1958, o governo do Jânio Quadros, foi criada a campanha permanente de higiene dentária, certo? Que está aqui. Na ocasião eu conheci até o Dr. Emil Dorazuki, né? Em 1958, e nós lançamos essa campanha, vocês terem uma ideia, no ginásio do Ibirapuera. O Arrevia foi até lá, foi uma divulgação intensa pela televisão, deu uma aula de escovação, certo? Então, é uma campanha que se desenvolveu através de propaganda e divulgação, né? Na capital e no interior. As rádios entraram também, certo? Cinema e fotografias nós desenvolvemos também, fizemos concursos de cartaz em toda a população, isso contínuo, certo? Com avaliações permanentes, né? As associações de classe foram todas elas envolvidas nessa campanha, né? Fizemos concurso, né? Esse concurso de vitrines que nós fizemos em São Paulo todo. Então, há necessidade de que haja não mais uma campanha, que foi denominada naquela ocasião CPHD, mas um programa contínuo, certo? Com avaliações mensais, então nós temos uma experiência muito grande nesse sentido, e eu acho que esta é a solução. Muito obrigado, candidato. Agora vamos à segunda pergunta. Então, quem responde primeiro é Cláudio Kio Miyake. A segunda pergunta é a seguinte: quais ações prioritárias serão tomadas para atuarem na defesa do cirurgião dentista em relação ao mercado de trabalho? Considerando as atribuições do CROSP, existe alguma estratégia para interferir na questão dos convênios? Bom, essa é uma questão bastante importante e ao mesmo tempo complexa, uma vez que, por um lado, existem profissionais que não atendem aos convênios e, por outro lado, na realidade, profissionais que atendem convênio e têm grande parte da sua receita vinda através do atendimento de convênios. Então, nós não podemos fazer nada muito radical. O trabalho que deve ser feito é através da valorização da ampliação da remuneração junto aos convênios. Os convênios são uma realidade e o nosso trabalho deverá ser focado na questão da valorização da mão de obra do profissional cirurgião dentista, para que os convênios, se existirem, que é uma realidade, possam trabalhar e oferecer ao profissional cirurgião dentista condições dignas, com remuneração justa, para que o principal aconteça, que é o bom atendimento à população, porque deve haver, ao final de tudo isso, por um lado, o dentista bem remunerado, por outro lado, a população bem atendida. Obrigado, candidato.
Agora quem responde é o Vicente Mauro. O senhor quer que repita a pergunta? Sim. Qual a estratégia para interferir na questão dos convênios e também quais serão as ações prioritárias para atuação em defesa do cirurgião dentista no mercado de trabalho? Obrigado. O pensamento do movimento da chapa 3, ele tem essa seguinte forma. O convênio é realidade, mas não deve ser tratado como uma bala perdida. Eu já citei até essa frase. Nós temos, na averiguação, no exame que nós fizemos, chegamos à seguinte conclusão. Ele é um péssimo negócio atualmente para o dentista. E de acordo com a primeira, na minha entrada, que eu falei que os assuntos permeavam a demanda prejudicava essa questão, é porque nós temos uma grande mão de obra em quantidade especializada a preço de banana. E é uma vergonha para nós essa questão. Inclusive, também na parte da saúde, de promoção da saúde, o convênio teria que ter um papel muito significativo e ele não faz absolutamente nada. Então, precisamos agir com um pouco de seriedade nessa questão. Pouco não, muito. Devemos constituir uma câmara técnica que faça o estudo dessa questão, valorizando o lado do dentista. O seu lado que deve ser valorizado. Tem que partir de você a negociação. Você é a matéria-prima desse trabalho feito pelo convênio. E nós temos que valorizar. E o dentista vai trabalhar em cima disso com a chapa 3. Obrigado, Vicente. Quem responde agora é Januário Napolitano. O senhor também quer que repete a pergunta? Por favor. Quais ações prioritárias serão tomadas para atuarem na defesa do cirurgião dentista em relação ao mercado de trabalho, considerando as atribuições do CROSP? Existe alguma estratégia para interferir na questão dos convênios? Na questão dos convênios, eu entendo que os contratos com as operadoras cooperativas devem ter obrigatoriamente cláusulas pétreas, tais como uma referência mínima, uma tabela, né? Não essa CB, a KPO, mas uma tabela viável, tá certo? E essa tabela deve ter índices de reajuste anual. Além disso, fórmulas econômicas de distribuição de resultados, certo? Você vê, por exemplo, a Odontoprev, né, negociando na bolsa com milhões de reais, né, coisa fabulosa. E eu acho que nós poderíamos negociar com essas operadoras, tá certo? É uma questão de diálogo também. Eu estive recentemente num jantar do Sinog, que é a maior empresa o Sinog, o Sindicato Nacional de Odontologia de Grupo. Conversei com vários empresários e eles se prontificaram a conversar, mostrando realmente os gastos que tem, os resultados, e negociarmos para que se consigam melhores resultados. Eu acredito, apesar da negatividade em cima do companheiro, que é possível uma negociação. Acredito sim, porque eu criei os convênios em São Paulo. Quem lançou os convênios no Brasil fui eu, certo? Em 1972. Mas não dessa forma. O que aconteceu foi as entidades abandonaram. Candidato, já deu o seu tempo. Obrigado. Agora, quem responde é o candidato da chapa 1, Edgar Crossato. O senhor quer também que repita a pergunta? Quais ações prioritárias serão tomadas para atuarem na defesa do cirurgião dentista em relação ao mercado de trabalho, considerando as atribuições do CROSP? Existe alguma estratégia para interferir na questão dos convênios? Na verdade, a chapa 1 se propõe, eu acho que em primeiríssimo lugar, em formular, em tentar, pelo menos, realizar campanhas para a modificação de talvez quase toda a legislação odontológica que rege os conselhos, né? Com essa modificação, talvez se consiga
um denominador comum para que os conselhos possam, de alguma forma, elaborar um sistema de acreditação e de qualidade nas empresas de convênio da odontologia. Eu acho que só assim a odontologia poderia melhor remunerar a classe, né, através daqueles que trabalham com convênio. Porque com esse sistema de acreditação, nós podemos forçar as empresas a pagar um pouquinho melhor lá na ponta, né, onde está o auxílio do dentista, muitas vezes uma carteira que depende dessa carteira de associados. Então, a nossa ideia, número 1, é, talvez, como já disse, modificar a legislação da odontologia. Candidato, já deu o seu tempo. Ou seja, a Lei 4.324 de 64. Candidato. Bom, agora vamos à terceira pergunta. O primeiro a responder será Vicente Moro Neto. Em janeiro deste ano, saiu o novo Código de Ética Odontológico. Considerando que muitos cirurgiões dentistas ainda criticam o código, qual a posição da chapa quanto a isso e quais seriam as estratégias e propostas de uma modificação? Realmente, o Código de Ética traz alguns temas que devem ser debatidos. Devem ser debatidos pela classe, devem ser revistos. Eu já levantei essa questão anteriormente sobre o preço aviltante. Nós não temos referência para isso. Alguns pontos, e o principal, como eu já falei dessa questão do aviltante, nós precisamos criar uma tabela mínima para que se tenha uma referência de custo para determinar o aviltante. Precisamos pegar na Câmara Técnica várias especialidades para trabalhar na função de um preço de custo que não tenha um honorário, para não determinar que a gente entre com um formato de cartel. O preço de custo vai determinar que aquele valor que está trabalhando de graça ou está sendo aviltante. O preço mínimo pode ser regionalizado, mas instituído. Eu não tenho referência. Outro detalhe também que eu acho importante é sobre a divulgação. É um texto que fica em aberto, nós não conseguimos ainda deter o que uma clínica, um convênio pode fazer e o que o dentista não pode fazer. Nós tivemos um exemplo, inclusive no próprio Congresso, tinha várias clínicas com todo o direito, e tinha até um convênio lá comprando um estande. Eu imagino se todos os dentistas comprassem um estande. Esse é o problema que deve ser tratado. Candidato, já deu seu tempo. Muito obrigado. Agora quem responde a pergunta é Januário Napolitano. O senhor quer também que repita? Em janeiro deste ano, saiu um novo Código de Ética Odontológica. Considerando que muitos cirurgiões dentistas ainda criticam o código, qual a posição da chapa quanto a isso e quais seriam as estratégias e propostas de uma modificação? Preliminarmente, eu quero fazer um esclarecimento da pergunta anterior, porque me parece que vocês querem me crucificar, não é pelo fato de termos introduzido os convênios no Brasil, certo? Naquela ocasião, por exemplo, eu já disse isso no debate anterior, você para fazer um tratamento ortodôntico, né, você tem que dar um automóvel, né, de entrada, certo? E pagar prestações valiosas. Só rico podia tratar, certo? Então, graças aos convênios hoje, você vê o que acontece. O povão todo desfilando aí, né? É até status, né? Então, eu queria esclarecer isso para que não haja a mínima dúvida. Os moldes, nós discordamos totalmente da exploração que está sendo feita, certo? Inclusive, nós temos que mobilizar não só a categoria, que às vezes com presença pouco expressiva, está certo? Tentam justamente modificar essa situação. Quer dizer, nós precisamos fazer uma mobilização, inclusive, como eu disse também, dos caras pintados, dos estudantes universitários, está certo? Para participarem de passeatas, etc., para que, se necessário, a gente, com essa massa, a gente consiga sensibilizar-os a MOOC, certo? Também, certo? Outra coisa, em relação ao Código de Ética, eu ainda não li na íntegra o código,
mas eu ouvi dizer que também você pode ser processado, se você está em dívida, pode estar com o conselho, pode ser Acabou o seu processado. tempo, candidato. Fim do tempo. Muito obrigado. Quem responde agora é Ricardo Rosado. O senhor também. Em janeiro deste ano, saiu o novo Código de Ética Odontológica. Considerando que muitos cirurgiões dentistas ainda criticam o código, qual a posição da chapa quanto a isso e quais seriam as estratégias de uma modificação? Então, eu devo dar assim um voto de louvor ao Conselho Federal de Odontologia por dar a oportunidade hoje aos cirurgiões dentistas, de uma forma geral, que eles elaborem, né, através de representantes, o código de ética, porque antigamente a coisa vinha de cima para baixo, né? Eram 18 pessoas, que eram na verdade 9, que elaboravam um código e o dentista tinha que engolir, né, seco, engolir esse código. Hoje, através dessas reuniões, a classe resolve modificar o código. Então eu digo o seguinte: essa é a vontade da classe, né? O código está aí pela vontade da classe. Tem muita coisa que deve ser melhorada e modificada, né? Isso com relação ao novo código de ética. Eu lembraria que preço aviltante ou não é uma coisa que nós deveríamos tomar muito cuidado quando a gente mexer com isso, porque o Brasil é um país de economia aberta e isso é garantido pela Constituição, cada um cobra o que quiser, né? Se o governo ou os órgãos de defesa da odontologia não tomarem providência, né? Alguma providência, e mais uma vez eu digo, Candidato, temos que mudar a legislação para conseguir isso. Candidato, muito obrigado. Agora quem responde é o Claudio Kiel. A odontologia, como qualquer outra área, e o mundo evolui a cada dia. Então, é claro que nós temos que acompanhar a evolução do que ocorre por toda parte, e isso inclui também o Código de Ética. A intenção é criar um canal aberto e contínuo com toda a classe odontológica, seja cirurgião dentista, técnicos em prótese, técnicos em saúde bucal, auxiliares de saúde bucal, porque a função do Conselho é de regulamentação. O Código de Ética aprovado, ele não foi aprovado do dia para a noite. Foram feitos vários estudos, foram feitos vários encontros no Estado de São Paulo e a finalização com participantes de todo o Brasil. Então, o Conselho Regional de Odontologia de São Paulo sozinho não vai conseguir alterar e se adaptar àquilo que ele deseja. Mas é claro que se nós criarmos um canal aberto e contínuo, adaptando as necessidades do Estado de São Paulo, que é totalmente diferente de qualquer outra região do Brasil, eu acredito que já seja um ponto importante para que nós tenhamos um avanço nas próximas edições do Código de Ética. Obrigado, candidato. Bom, agora vamos à última pergunta. Quem começa respondendo é Januário Napolitano. E a pergunta do senhor Januário é a seguinte: a questão do exame de proficiência nos cursos da área de saúde está em destaque ultimamente. Qual seria o posicionamento da sua chapa em relação a essa questão e por quê? Eu já me posicionei em relação a esses exames, não só no passado, como hoje também. Eu preferia, ao invés de abordar esse assunto, que já abordei, eu gostaria de falar o seguinte, da importância da necessidade da lei, da mudança da lei 4.327, tem um projeto de lei, inclusive, no Senado do Perondi, né? Nós temos que trabalhar em cima disso, nós temos que modificar a lei, os regimentos eleitorais, que são uma vergonha, certo?
Veja-se, por exemplo, o que acontece no Brasil todo em relação à eleição de delegado eleitor. Não é uma vergonha. Nós temos, em São Paulo, votaram apenas 478 petistas. E se você fizer uma pergunta hoje, para 100% dos letistas, 110 não sabem o que é a eleição para delegado eleitor, certo? Então, hoje eu discordo do meu companheiro aqui quando faz muitos elogios ao Conselho Federal. O Conselho Federal é o grande vilão da história, certo? Eu disse, hoje eu mandei uma carta para eles, inclusive, e para o próprio Perotti, dizendo que eu ia atacá-los. Eu não ataco assim, a troco de banana, não. Realmente, o grande vilão da história é o Conselho Federal, porque ele quer impor pelo PL, que está totalmente distorcido, errado. Então, candidato, encerrou o seu tempo. Obrigado. Agora, quem responde é Edgar Crossato. Edgar, a questão do exame de proficiência nos cursos da área de saúde está em destaque atualmente. Qual seria o posicionamento de sua chapa em relação a essa questão e por quê? Então, a coisa já veio longe, né? Vem lá do Jarbas Passarinho lá atrás, que achava que todo mundo tinha direito a um diploma universitário. De lá para cá a gente já está vendo o que está acontecendo, né? Esse monte de colegas que não tem onde se colocar, onde trabalhar, né? Tem colegas que dormem em cama de armar em consultório, porque não tem dinheiro para pagar uma pensão. Essa é a realidade do Brasil, né? Então, assim, eu acho que se a gente não começar a pensar em regionalizar, né? Talvez até o próprio Código de Ética, talvez esse exame de proficiência, como é feito nos Estados Unidos, não é mais fácil, né? Lá são Estados Unidos, não é uma federação. Então, eu não diria que cada estado mereceria ter uma legislação própria, mas algumas regiões, né? Então, eu acho que as necessidades do Sul são totalmente diferentes das necessidades do Norte e Nordeste. Então, eu sou a favor do exame de proficiência, desde que seja regionalizada, né, de alguma forma. É isso aí. Muito obrigado. Obrigado, candidato. Agora quem responde é o Cláudio. Cláudio, a questão do exame de proficiência nos cursos da área de saúde está em destaque atualmente. Não, é a chapa 5 mesmo. A chapa 1 foi quem acabou de responder. Então, vou repetir aqui a pergunta. A questão do exame de proficiência nos cursos da área de saúde está em destaque atualmente. Qual é o posicionamento de sua chapa em relação a essa questão e por quê? Bom, a questão do exame de proficiência está ligada à questão da qualidade dos cursos de odontologia, dos cursos de graduação. Mas, infelizmente, a atuação, e aí vem a importância da questão da missão do Conselho, né? A atuação dentro de um curso de odontologia, a atuação do Conselho é restrita. Então, nós temos que trabalhar, claro, a melhoria da qualidade do ensino através de um trabalho conjunto com várias entidades, fazer um trabalho, um movimento político junto ao MEC, para que, ao melhorar a qualidade do ensino na odontologia em todos os cursos do Brasil, automaticamente a qualidade do cirurgião dentista que sai, né, para o mercado vai vir a melhorar. Agora, isso não quer dizer que o exame de proficiência não seja necessário. Eu acredito que, se for instalado de forma cautelosa, né, com bastante estudo, eu acredito que também seja um instrumento importante para garantir a qualidade dos cursos e também, principalmente, a qualidade do cirurgião dentista que sai do mercado de trabalho e que irá atender a população. Muito obrigado, candidato. Bom, agora quem responde, então, é o Vicente Mauro. Doutor Vicente,
Então, a questão do exame de proficiência nos cursos da área de saúde está em destaque atualmente. Qual é o posicionamento de sua chapa em relação a essa questão e por quê? Para a chapa 3, é uma questão de honra. Vou explicar para vocês. Nós temos aproximadamente 52 faculdades de odontologia no estado de São Paulo. É um problema regional? Sim. Eu sei que há uma dificuldade do Conselho em fazer determinadas situações em relação ao MEC, mas eu acho que o Conselho, nesse momento, precisa de postura. Precisamos de uma postura em relação a isso. 52 faculdades, fazendo uma média de 50, colocando 60 alunos ou 60 profissionais por ano, daria 3 mil, eu acho que essa é a conta, 3 mil por ano. Onde nós vamos colocar esse povo, gente? Como é que vai ficar esse povo no mercado? E se começou do Jarbas Passarinho e veio até agora, nós vamos esperar o mercado reagir a essa situação ou não vamos tomar uma postura? Eu acho que chegou a hora, é postura essa questão. Nós temos que pegar o que existe de exemplo, OAB, como fui ontem, pegar o apoio e saber como funcionam as coisas do presidente do OAB. E essa questão vai ser desenvolvida sim, através das câmaras técnicas, talvez não a façamos de maneira compulsória, mas, nos primeiros instantes, com a medicina, mas temos que fazer, temos que mexer, não vamos negar essa questão não. Vai ser nosso trabalho e a questão de honra para a chapa 3. Obrigado, candidato. Bom, encerrado o segundo bloco, agora eu gostaria até de fazer uma pergunta a vocês. Eu vou até sair um pouco do que a gente havia combinado. Agora está programado um intervalinho de 5 minutos. Vocês querem um intervalinho de 5, 10 minutos ou vamos direto? Então vamos seguir em frente. Bom, então aqui no terceiro bloco agora será feito sorteio, né, candidato pergunta a candidato. Então será feito sorteio da chapa que fará a primeira pergunta a ser respondida por uma chapa que será sorteada logo em seguida. A chapa sorteada para dar a primeira resposta fará a próxima pergunta para a próxima chapa que também vai ser sorteada. E essa chapa que será sorteada fará a pergunta para a quarta chapa, e essa quarta chapa, depois que responder a pergunta, fará o seu questionamento à chapa que fez a primeira questão. Deu para... Beleza? Tudo certo? Então vamos lá. Opa! Então vamos lá, deixa eu fazer aqui o... sim, olha isso. Cada chapa vai ter 1 minuto para formular a pergunta e 1 minuto e meio para responder, 1 minuto para a réplica e mais 1 minuto para a tréplica. Então, vamos fazer aqui o sorteio. A primeira chapa que vai fazer a pergunta será a chapa 3. Vicente Mauro faz a pergunta. O primeiro a responder será, então, o Cláudio, chapa 5. Certo? Vamos... Aí depois a gente faz o sorteio. Perfeito. Pode ser? A gente não enrolar, não. Está muito enrolado depois da explicação. Então, vamos lá? O Vicente, então, formula a sua pergunta ao Cláudio. 1 minuto para a pergunta e 1 minuto e meio para a resposta. Doutor Cláudio, hoje eu tive a oportunidade de receber o relatório do quórum do nosso Conselho Regional para as eleições. Dentro da estatística apresentada, nós temos em condição de voto 49 mil cirurgiões dentistas e uma inadimplência em torno de 20 mil, 21 mil, não lembro exatamente o dado. Dentro dessa coerência e da falta de apresentação, daquele negócio que você falou de transparente, mas não aparente, porque esses números não aparecem nas aprovações. A que se justifica esse número? De uma maneira ampla, né? E na situação do cirurgião dentista, eu gostaria de saber.
Bom, esse número é resultado são cirurgiões dentistas em condições de aptos a voltar. Então, tem que eliminar militares, remidos, recém-formados, quem não tem inscrição definitiva, e também, claro, os inadimplentes. Isso é um reflexo do próprio mercado, né, que está achatado. Isso é uma realidade que todos nós temos que reconhecer, mas mostra que, de alguma maneira, nós temos que, através desse indício do número de profissionais que estão hoje aptos a votar, somado àqueles que encontram-se fora de condições de votar, o resultado de tudo isso nós temos que, cada dia, todos os dias da nossa gestão, seja de quem for, trabalhar a valorização do profissional. Porque enquanto isso não acontecer, podemos ter a situação que daqui a um tempo, na próxima eleição, esse número poderá até aumentar. Então, eu acredito que esse é um reflexo da situação geral da nossa profissão e que temos que buscar alternativas contínuas para o trabalho na melhoria da remuneração do profissional cirurgião dentista. 1 minuto para a réplica. Esse número de inadimplentes é muito grande. E até propõe um raciocínio. Vamos imaginar que se a taxa do conselho fosse mais em conta. Raciocínio. Esse valor diminuiria, teríamos mais cirurgiões dentistas com capacidade de pagamento. Poderia até aumentar a nossa rentabilidade nessa questão. Só que esses números não aparecem. Nas assembleias não aparecem. Não foi colocada essa questão. Não foi apresentada. Eu percebi hoje por uma questão eleitoral. Sou candidato, chegou o quórum e eu percebi essa questão. Então nós podemos melhorar muito isso aí. Muito, em questão de valores de taxa, de anuidade, você melhora para aumentar esse número. É um número fora de série. É escabroso. Lógico, tem a questão do volume de profissionais, mas existe uma questão de saber administrar. Candidato, obrigado. Bom, agora 1 minuto para a tréplica. Bom, a questão do valor da anuidade é uma questão que não é decidida individualmente pelo Conselho de São Paulo. É uma reunião conjunta onde levamos as propostas e ela é votada por todos os representantes do Brasil. Agora, se nós estamos falando de valorização do cirurgião dentista e considerar que se nós todos formos fazer o pagamento de forma parcelada e essa parcela é de R$ 68,00, então eu acho que nós temos que repensar realmente se todos nós, cada um de nós, não conseguirmos, pelo bem da profissão, para a manutenção de um conselho de profissão que regulamenta e fiscaliza a nossa profissão, R$ 68,00 ao mês, realmente é hora de nós repensarmos e não esquecermos jamais de valorizar a remuneração dos profissionais. Obrigado, candidato. Agora o Cláudio. Vamos fazer aqui o sorteio de quem vai responder ao Cláudio. O Cláudio pergunta para o Edgar Crossato. Cláudio, 1 minuto para a sua pergunta, por favor. Eu gostaria de saber do professor Edgar, até pela questão, por todo o conhecimento que ele possui, né, inclusive como professor aqui da casa, voltar à questão do Código de Ética. Quais seriam as adaptações, as sugestões que a sua chapa teria para, no primeiro dia de gestão, já procurar implantar para que, de alguma maneira, o nosso colega lá na ponta, o cirurgião dentista, chegue o mais próximo possível de estar satisfeito e se sinta seguro com o nosso código de ética, que na verdade é aquilo que
possibilita a segurança nossa, do nosso trabalho na nossa profissão. Agora 1 minuto e meio para a resposta. Então, olha, a nossa chapa, na verdade, ela conhece perfeitamente as atribuições de um CFO, um conselho. Gostaríamos muito de poder modificar, né, alguma coisinha, né, que não concordamos. Nós temos que respeitar o Código de Ética é uma lei, na verdade, que nós devemos respeitá-lo. Então, o que nós gostaríamos de fazer, em primeiro lugar, seria divulgar para a classe que existe um novo Código de Ética, que tem colega que nem sabe que existe Código de Ética, né? E muito menos que ele foi reformulado. Então, eu acho que cabe ao CFO, né, utilizar o seu jornalzinho, né, ou jornalzão, para que isso seja melhor divulgado para a classe, né? A gente sabe que atualmente o Conselho vem tomando algumas medidas, mas ninguém abre, né, a nossa agendinha que nós recebemos do CFO. Muita gente não sabe, tá? Se eu questionar aqui para vocês não sabem que na lista telefônica, que não é mais a oficial, lá existe, né, a Constituição Federal, né? Para muitos de vocês acreditam que isso seja uma novidade, né? Mas toda a lista... Candidato, já deu o seu tempo. Ok. Obrigado. Agora 1 minuto para a réplica da chapa 5. Bom, nós da chapa 5 temos a consciência da importância de uma atualização contínua no que se refere ao Código de Ética, pela evolução que existe no mundo, né, que existe na odontologia. Quero aproveitar e só fazer uma correção do número de faculdades, com o auxílio da professora Meine. Ela fez um levantamento e hoje são 39 cursos de odontologia no estado de São Paulo. Então, nós temos que trabalhar para que o Código de Ética seja encarado como o nosso protetor e não como o nosso, como um papel restritivo. Porque o que achata o mercado em qualquer área, é a liberdade de ação. E se não tiver um órgão que regulamente e fiscalize o exercício profissional, realmente as profissões irão ser muito prejudicadas. 1 minuto para a réplica para a chapa 1. Então, na verdade, só complementando o que eu falei anteriormente, o que outros colegas já falaram anteriormente, eu digo o seguinte, eu fico muito preocupado também com a inadimplência do CRO, porque participei como assessor do presidente durante quase 3 anos, nos idos de 2000. Muito bem. Então, desde aquela época, eu estou preocupado com esses números e pelas minhas andanças e questionamentos, a gente percebe que a classe não está contente com a atuação do Conselho Regional. Então, eles me falam o seguinte: por que eu tenho que pagar se o Conselho não faz nada por mim? O dia que ele fizer alguma coisa por mim, eu vou pagar, religiosamente. E realmente, eu acho que todo dentista pode. Encerrou o seu tempo. Bom, agora a chapa 1, o doutor Edgar, vai fazer a sua pergunta a Januário Napolitano. Doutor Edgar, o senhor tem 1 minuto para formular a sua pergunta à chapa 2. Eu gostaria que a chapa 2 me dissesse e explicasse como pretende reformular a Lei 4.324 de 64 e o que vocês pretendem fazer com essas modificações. Ou melhor dizendo, o que vocês pretendem modificar nela? Autorização federal, obviamente. Doutor Januário, o senhor tem 1 minuto e meio para a resposta. Como eu disse anteriormente, existe o PL 3690, que está no Rio Grande do Sul, só que é uma droga, viu? É trocar meia dúzia por 6.
O que eles pretendem é ampliar o número de anos que o Conselho Federal, eles apresentaram um projeto para 4 em 4 anos. Tem o pessoal do Conselho Regional, do Conselho Federal, assim como em São Paulo, né, doutor Emil, 20 anos, o nosso amigo Cláudio, 10 anos, né? Então, é um continuismo absurdo, né? Então, eles querem agora 4 mais 4, né? Querem que ficar mais 8. E o atual presidente do Conselho Federal, ele já está lá, me parece que há 20 anos também, né? Em outros cargos, não como presidente. Então, é uma vergonha o que acontece, certo? Nós temos que modificar. Eu gostaria que vocês entrassem no nosso portal. Nós apresentamos uma série de modificações e eu gostaria que vocês lessem. E nós tivemos uma reunião recente, durante o 13º CIOSP, com representantes de todo o Brasil, e vamos formar uma frente para modificar essa lei, certo? Retrógrada, que me custou inclusive uma penalidade máxima quando eu disse o seguinte: é preciso um boticão para os focos infecciosos dos conselhos de odontologia, que são regidos por leis que favorecem leis anacrônicas que favorecem o tempo. Candidato, muito obrigado. Agora, 1 minuto para a réplica da chapa 1. Um minuto para a réplica da chapa 1 mesmo, para o doutor Edgar. Então, na verdade, se a gente analisar, né, a época em que essa lei 4.324 foi elaborada, nós vamos verificar que ela foi elaborada na época da Revolução, ou seja, as regras eram para eles. Então, quem entra só segue se quiser, se morreu se quiser sair, porque não sai. A legislação atual permite que a pessoa se perpetue no poder, quanto tempo quiser. Por quê? Porque ela pode se reeleger quanto quiser, está com a chave do cofre na mão e a máquina na mão. Todos nós sabemos disso. Então, o doutor Emil está lá há 20 anos, não é à toa. Só saiu porque quis sair, né? Senão continuaria mais um pouquinho lá. Todo mérito a ele, hein? Não o desmereço. Acho que ele até merece uma estátua lá na porta, mas eu sou contra o continuismo. E se eu eventualmente ocupar algum cargo, prometo que não vou... Candidato, encerrou seu tempo. Muito obrigado. Agora, mais 1 minuto para a réplica do doutor Januário. Em relação à placa, né, eu colocaria realmente doutor Emil Adib Razuki, o Narciso. É o próprio Narciso, nessa sugestão que você deu, né? Porque o danado é o seguinte: nós pegamos esse jornal do CROSP, é uma vergonha, né? É uma vergonha. Ele inclusive, o doutor Emil, meu amigo, eu criei o doutor Emil, certo? Em 1958. Eu sou pai e mãe dele. Então, ocorre o seguinte: ele foi processado, imagina só, ele foi processado pelo Ministério Público, certo? E vocês veem a sentença, poderão ver no site, foi protestado e foi proibido de fazer novos jornais, porque senão ele vai entrar numa ação pública de improbidade administrativa. E o que ele faz? Ele lançou 2 jornais, só faz publicidade do nome dele, continua. Ele não está, inclusive, não está... Candidato, encerrou seu tempo. Obrigado. Agora, a última pergunta. Quem faz é a chapa 2 e quem responde é a chapa 3. Doutor Januário, o senhor tem 1 minuto para formular a pergunta para o Vicente Mauro, para o doutor Vicente Mauro, que terá 1 minuto e meio para a resposta. O que você acha dessas considerações que eu fiz a respeito do uso indevido do Jornal do CROSP? Portanto, eu acho que tem validade. Quando eu falo da postura que precisamos ter nesse novo conselho, apesar que eu acho que eu não vejo assim renovação, eu vejo com todos os colegas trabalhando juntos e tendo uma postura nova, inclusive democrática. Não me interessa, eu acho que mesmo quem esteve lá e saiu, teve de certa forma o seu mérito, né?
olhando como cirurgião dentista, não como um amigo. Mas, por outro lado, eu acho que esse tempo, esse espaço muito grande traz vícios. Eu escrevi outro dia que é uma questão, se a gente for fazer uma analogia política, ela traz um contexto visceral. Mesmo que a oposição ganhe nesses próximos 2 anos, teremos muita dificuldade, porque está chegando um conselho que está ali há 20 anos, sei lá quando, vamos ter que acender a luz, e eu fico imaginando. Nós precisaríamos de ajuda, né, desse contexto. Mas com relação ao jornal ou outros informativos, nós poderíamos trabalhar, inclusive, o que se falou aqui, ao Código de Ética. Né, fazer uma aproximação maior do cirurgião dentista, em termos de valores, da unidade, em termos dos meios de comunicação. Em vez de fazer um jornal meio revista quente, a gente faz um jornal atribuído aos profissionais, levando informação, código de ética, né? Todos os detalhes. Deputado, perdão. Nossa, apareceu, né? Eu agradeço. Perdão, É uma leve. Foi promovido, hein? Ou não? Obrigado. Agora 1 minuto para a réplica. Eu sou cativo, viu, da liberdade de expressão, né? E é preciso que se implante a democracia no CROSP. O Gutenberg, ao inventar a imprensa, derrubou o monopólio obscurantista da informação e a popularizou nos jornais, certo? Eu fui punido 2 vezes, uma porque fiz aquela afirmação, e agora recentemente, porque eu dei a opinião de que esse concurso, essa prova de seleção que foi realizada no CROSP, certo? Ela estava enfada de falhas, levei isso ao conhecimento do Conselho, inclusive o Manfredini estava presente também, o Cláudio, eles só se limitaram a ouvir, não tomaram nenhuma atitude. Ouviram, não fizeram nada, certo? Então, acontece o seguinte, nós precisamos realmente que haja uma modificação e que a liberdade seja implantada no CROSP. É antidemocrático. Encerrou seu tempo. Agora 1 minuto para a réplica, por favor, não mais deputado, mas agora o representante da Chapa 3. Vou falar uma questão importante, eu vou ratificar a aproximação do cirurgião dentista com a entidade, isso é preponderante. E os meios de comunicação devem ser utilizados para tal. Né? O jornal precisa ter a sua especificidade com as informações da classe, alguns movimentos, com os nomes, né? Com os nomes das pessoas que estão representando esse movimento, os resultados, mais definido, uma coisa mais pública, mais governo, eu acho que tem essa cara, mais seriedade, não esse negócio meio jornalístico, meio, como eu falei, meio revista quente, né? Eu acho que isso tem que, e com todo respeito eu falo, apesar que é uma crítica e tem que fazer crítica disso. Uma outra questão seria criar, eu acho, né, um sistema, um vínculo até digital, uma certificação digital, né? A certificação é importantíssima Candidato, encerrou para a seu segurança, tempo. inclusive, dos colegas. Fim do tempo, muito obrigado. Bom, então encerramos aqui o 3º bloco. Agora vamos entrar no último bloco, que são as considerações finais. E vamos fazer aqui então um sorteio para quem começa. E cada chapa terá 2 minutos para as suas considerações. Quem abre é o Cláudio, o Dr. Cláudio da chapa 5. Dr. Cláudio, 2 minutos para as considerações finais. Bom, eu quero, ao encerrar, agradecer mais uma vez a oportunidade que todos nós tivemos para estar aqui nessa noite de hoje, relembrar que nós estamos aqui para prestar esclarecimentos, fazer considerações a respeito da verdadeira missão do Conselho Regional de Odontologia, e que eu posso dizer e afirmar que eu tenho, se eu estou há 10 anos, eu tenho muito orgulho disso, orgulho de tudo que eu aprendi, da experiência que o grupo tem na condução do Conselho. É
uma condução curta, um mandato de 2 anos, e que realmente não podemos perder um minuto sequer na gestão que estamos aí querendo estar à frente. E o Dr. Januário fala da questão de estarmos no conselho, enfim, mas até a véspera do fechamento das inscrições ele queria participar da nossa chapa. Então, muito me surpreende toda essa revolta, esse levante, sendo que ele gostaria muito de fazer parte da nossa chapa, assim como muitos outros componentes da nossa chapa. Isso só nos dá mais credibilidade. Então eu queria agradecer principalmente aos membros da nossa equipe, pessoas com um conhecimento muito grande e que com certeza vão fazer o principal, que é poder gerenciar, né, o Conselho de Odontologia de São Paulo de uma maneira bastante objetiva, com novas ideias, fazendo com que a nossa profissão, toda a classe odontológica seja valorizada e, no final, a população seja beneficiada. E, por fim, agradecer à minha família pelo apoio que tem me dado em todos esse tempo de campanha. Candidato, muito obrigado. Agora, quem faz as suas considerações é o representante da Chapa 2, Dr. Januário Napolitano. Em relação à participação na chapa, meu querido, foi uma deliberação do CORE, certo? Inclusive, naquela ocasião, foi votado isso. Eu fui até chamado a oposição foi chamada de banana. Como eu estava lá, não tinha direito ao voz e voto, eu pedi, e apesar de tudo, eu tive 3 minutos para... Coloquei em votação. Então, todo o plenário, mais de 120 colegas, apoiaram que a oposição deveria ter um espaço de 2 pessoas. Está gravado, querida. Você estava fazendo negativo? Foi gravado. Pergunte para o Negrinho. Ele tem a gravação. Então foi aprovado e, lamentavelmente, foi vetado, sabe por quem? Por você e pelo doutor Emil Razzucchi. Vocês desrespeitaram uma deliberação que tinha sido tomada. Eu lamento também que a própria presidência da APCD não tenha se imposto e feito valer esse contrato, esse acordo. Então, a oposição, a introdução de 2 elementos na chapa era para valorizar, certo? Para valorizar e para levar contribuições construtivas. Apenas isso. São considerações finais, essas eu não vou falar ainda. Não, afinal, termino. Então, eu quero deixar como ponto final aqui o seguinte, duas sugestões para que todas as chapas adotem, independente de quem seja o vencedor. Primeiro, é a criação da Caixa de Assistência aos Dentistas e Auxiliares de Técnicos. Foi uma ideia que eu tirei da OAB, certo? Então, e além disso, integrar também toda a equipe de saúde bucal, TPD, auxiliares técnicos, para que sejam respeitados, ouvidos em todas as suas reivindicações e que adotem o que é feito... Candidato, encerrou o seu tempo. Muito obrigado. Agora quem faz as suas considerações finais é o representante da Chapa 1, doutor Edgar Grossato. 2 minutos, doutor Edgar. Bom, mais uma vez eu quero agradecer a gentileza, né, do nosso querido colega, né, que montou este debate. Acho que todo debate ele é construtivo. Eu queria deixar muito claro que não sou contra nenhum elemento da atual chapa do Conselho, são todos meus amigos, respeito todos eles, né, como sempre respeitei. Eu não concordo muito com, né, digamos que eles sejam músicos, eu só não concordo com alguma postura de um maestro que existe dentro do Conselho. Isso eu não vou concordar nunca, mas todos os músicos são meus amigos e eu respeito todos eles. E eu tenho certeza de que quem entrar lá, como essa atual chapa, está fazendo o melhor de si. Né? Não fazem mais, porque o maestro não deixa, acho eu, é a impressão minha.
Mas eu acredito que qualquer que seja a chapa que vencer esse debate, essa eleição, desculpe, ela fará também o máximo de si para o bem da odontologia. Eu acho que a missão de todos nós é essa, melhorar um pouquinho mais a odontologia. E a maneira número 1 da chapa 1 é, talvez, nós vamos batalhar muito por isso, tentar modificar a legislação. 4.324, 5.081, todo dia eu vou bater na mesma tecla, temos que modificar. A lei 5.081, que rege a odontologia, está escrito no seu corpo que ela seria regulamentada em 90 dias. Essa lei de 66. Até hoje não houve essa regulamentação. Uma vergonha. Tá? Falo isso porque aqui só tem dentista. Se tivesse pessoas estantes, eu não falaria. Uma vergonha. Né? Candidato, encerrou seu tempo. Muito obrigado pela presença de todos. Bom, e por fim, quem encerra o debate, realizando suas considerações finais, é o representante, é o deputado, outrora deputado, agora já não mais, foi cassado há alguns minutos. Doutor Vicente Mauro Neto, muito obrigado. Eu faço suas considerações finais, por favor. 2 minutos. Bem, meus amigos, eu gostaria de agradecer esse momento, ao nosso mediador, aos colegas aqui presentes, à plateia, e principalmente você aí que já está votando. Né? A gente precisa aprender isso também, que os debates têm que ser feitos em tempo hábil. Não estou fazendo crítica, é que a falta do exercício democrático nos leva a fazer isso. A gente está precisando, eu sempre falo para os meus colegas do movimento, olha, a gente precisa recuperar a autoestima odontológica que a gente perdeu. Mas a gente viu aqui nos debates, aqui a gente precisa também aumentar um tom a mais na nossa postura. Precisamos recuperar a condição de cirurgião dentista, sem ter orgulho, sem brigas políticas. Outra coisa que eu falo, não temos que citar nomes, não pedimos voto, pedimos conscientização. Nós estamos participando, conscientizando. E vou dizer uma coisa para vocês. A partir desse momento aqui, vou repetir, eu tenho que ter feito esse objetivo. A partir desse momento, nunca mais o processo eleitoral do Conselho vai ser o mesmo. Eu garanto para vocês. O que ficou, ficou. A partir de agora, vai mudar. E eu sinto uma honra tremenda, mesmo não vencendo, de ter participado desse movimento. Me sinto muito orgulhoso disso. Nem estou olhando para o tempo. Me sinto muito orgulhoso. Acho que é um momento meu, como cirurgião dentista, talvez com não tanta experiência como os outros colegas, mas também com tanta responsabilidade, sem carregar ônus. Eu trago a novidade, eu trago o novo. Eu trago a possibilidade de trazer novos erros. Novos erros, para não ser os mesmos, que passa 10, 15, 20 é a mesma coisa. Então vamos tentar, vamos mudar. Então é isso. Obrigado a todos. Muito obrigado. Bom, muito obrigado a todos. Chega ao fim o debate com as chapas candidatas à gestão do CROSP. Lembrando a todos que as eleições ocorrem entre os dias 15 e 16. E pelo correio já começaram as eleições, que beleza. Tá bom? Então, muitíssimo obrigado, uma boa noite a todos.